Eu estava ajoelhada, com as mãos trêmulas, rezando e Ave Maria pela primeira vez. As palavras que tantas vezes rejeitei agora saíam dos meus lábios como um sussurro tímido. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E naquele instante algo inexplicável aconteceu, um consolo profundo tomou conta do meu coração, o peso que carregava há anos, o cansaço, a tristeza, a falta de direção, desapareceu como se tivesse sido arrancado de dentro de mim pela primeira vez. Em muito tempo senti que não estava sozinha. Eu, uma missionária evangélica que dedicou anos a servir comunidades carentes. Acreditava que bastava amar o Evangelho para ter forças, mas a verdade é que eu vivia esgotada, sem rumo, sem paz. Até que um encontro inesperado mudou tudo. Uma freira, com um olhar sereno, me disse: Maria quer cuidar de você. Rejeitei aquelas palavras, mas elas ficaram gravadas em minha mente. Foi o início de uma jornada que me levaria ao milagre da maternidade espiritual de Maria. Uma jornada que transformaria não apenas minha fé, mas também minha missão. Hoje convertida, dedico minha vida a projetos sociais católicos, testemunhando que encontrei em Maria não apenas a mãe de Jesus, mas também minha mãe. Meu nome é Helena. Durante anos, servi como missionária evangélica em comunidades carentes. Caminhei por ruas de terra, visitei casas humildes, preguei em praças e escolas, o som das crianças brincando, um cheiro de comida simples nas panelas, a luz fraca das lamparinas. Tudo fazia parte do cenário da minha missão. Eu amava o Evangelho e acreditava que bastava anunciar a palavra para transformar vidas. Mas por trás do sorriso havia um coração cansado. Eu vivia triste, sem direção, como se carregasse um peso invisível. O trabalho era intenso, as necessidades eram muitas e eu sentia que minhas forças se esgotavam. Rezava, lia a Bíblia, buscava consolo, mas parecia que algo faltava, um vazio me acompanhava, mesmo em meio ao serviço. Foi então que conheci uma freira. Ela me ouviu com paciência e, ao final, disse uma frase que me marcou: Maria quer cuidar de você. Rejeitei aquelas palavras, achando que eram apenas devoção sem fundamento. Mas, no fundo, fiquei mexida. Comecei a estudar a figura de Maria na Bíblia e descobri que a mãe de Jesus também era a mãe dos discípulos. Essa descoberta abriu uma porta que mudaria minha vida para sempre. Se você acredita que Maria também pode cuidar de nós, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e emocionante. Meu nome é Helena. Durante anos, servi como missionária evangélica em comunidades carentes do interior do Brasil. Caminhei por ruas de terra, visitei casas humildes, preguei em praças e escolas, o som das crianças brincando, o cheiro de comida simples nas panelas e a luz fraca das lamparinas faziam parte do cenário da minha missão. Eu amava o Evangelho e acreditava que bastava anunciar a palavra para transformar vidas. Essa convicção me sustentava, mesmo quando o cansaço parecia me consumir. O Brasil vivia tempos difíceis. A pobreza era visível em cada esquina e a fé popular se manifestava de formas diversas. Procissões católicas enchiam as ruas, enquanto cultos evangélicos reuniam multidões em praças improvisadas. Eu estava no meio desse fervor, levando a mensagem que acreditava ser suficiente. Mas por trás do sorriso havia um coração cansado. Eu vivia triste, sem direção, como se carregasse um peso invisível. O trabalho era intenso, as necessidades eram muitas, e eu sentia que minhas forças se esgotavam. A cada visita às famílias, eu via a esperança nos olhos das pessoas, mas dentro de mim havia um vazio. Rezava, lia a Bíblia, buscava consolo,
Mas parecia que algo faltava, um silêncio interior me acompanhava, mesmo em meio ao serviço. Eu não entendia por que, apesar de amar tanto o Evangelho, sentia-me tão perdida. Era como se minha missão tivesse se tornado rotina, sem vida, sem alegria. Foi nesse contexto que conheci uma freira. Ela me ouviu com paciência, sem pressa, sem julgamento. Ao final, disse uma frase que me marcou profundamente: Maria quer cuidar de você. Rejeitei aquelas palavras, achando que eram apenas devoção sem fundamento. Mas no fundo, fiquei mexida. A serenidade no olhar dela me fez pensar que talvez houvesse algo que eu ainda não conhecia. A cidade onde eu servia tinha forte presença católica, igrejas antigas, sinos que tocavam em horários precisos, procissões que reuniam famílias inteiras. Eu observava tudo com distância, quase com desconfiança. Para mim, aquilo era tradição demais, sem base bíblica, mas depois daquela conversa com a freira, comecei a olhar com outros olhos. O contraste entre minha tristeza e a paz que eu via nos rostos dos católicos me inquietava. Entre o barulho dos cultos evangélicos e o silêncio das igrejas católicas, minha vida estava prestes a entrar em conflito. Eu não sabia, mas estava diante de uma encruzilhada espiritual, uma encruzilhada que mudaria não apenas minha fé, mas também meu coração. Apesar de todo o amor que eu tinha pelo Evangelho e pelo serviço às comunidades carentes, havia dentro de mim um peso que não conseguia explicar. Eu acordava todos os dias com a sensação de estar esgotada, o corpo cansado, a mente confusa, o coração triste. Eu pregava, visitava famílias, organizava encontros, mas quando voltava para casa sentia um vazio enorme. Era como se minha missão tivesse perdido o brilho. Eu me perguntava, será que estou realmente fazendo a vontade de Deus? Esse conflito crescia. A cada dia, eu via as pessoas sorrindo, agradecendo pelas visitas, mas dentro de mim havia uma tristeza que não passava. Rezava, lia, a Bíblia buscava consolo, mas parecia que minhas orações não tinham resposta. O silêncio de Deus me incomodava. Eu me sentia sozinha, mesmo rodeada de pessoas, e essa solidão espiritual me consumia. Foi nesse estado que ouvi a frase da freira: Maria quer cuidar de você. Eu rejeitei imediatamente. Para mim, Maria era apenas personagem da história, não tinha papel na vida cristã, mas aquelas palavras ficaram gravadas em minha mente. Eu tentava ignorar, mas elas voltavam sempre que eu me sentia cansada. Era como se ecoassem dentro de mim, pedindo atenção. O conflito se intensificou quando comecei a estudar a figura de Maria na Bíblia. Li sobre as bodas de Caná, sobre sua presença aos pés da cruz, sobre o momento em que Jesus disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Essas passagens mexeram comigo. Eu não podia negar que Maria estava presente, não apenas como mãe de Jesus, mas também como mãe dos discípulos. Essa descoberta me abalou. Passei noites em claro, tentando conciliar minha visão evangélica com o que lia. Como aceitar que Maria tinha um papel tão importante? Como admitir que talvez eu estivesse errada? O medo me paralisava. Medo de decepcionar minha comunidade, medo de perder minha identidade, medo de admitir que havia algo maior do que eu imaginava. Era como se cada página fosse um espelho, mostrando que minha visão estava incompleta. O maior conflito, porém, estava na oração. Eu me ajoelhava, pedia direção, mas sentia apenas silêncio. Esse silêncio me incomodava, mas também me provocava. Era como se Deus estivesse me dizendo: continue buscando e eu
buscava. Lia mais, estudava mais, mergulhava nas escrituras, mas cada vez que lia, a crise aumentava, porque não podia negar que Maria estava ali, presente como mãe, e negar isso seria negar a própria verdade. Naquela noite, depois de tantas dúvidas e resistências, decidi fazer algo que nunca imaginei. Sozinha, em meu quarto simples, ajoelhei-me e comecei a rezar a Ave Maria. As palavras saíam tímidas, quase como se eu estivesse traindo tudo o que havia aprendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. No início, parecia apenas repetição, mas, à medida que avançava, algo começou a mudar dentro de mim. Senti uma paz que não vinha das minhas forças. Era como se alguém realmente estivesse ali, cuidando de mim. O peso que carregava há anos, o cansaço, a tristeza, a falta de direção menos, começou a desaparecer. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse controlar. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. Era como se Maria, a mãe de Jesus, tivesse se inclinado para me acolher como filha. O silêncio do quarto se transformou em presença. Não ouvi vozes, não vi sinais extraordinários, mas dentro de mim havia uma certeza: Maria também era minha mãe. A frase da freira, "Maria quer cuidar de você", agora fazia sentido. Eu compreendia que não era apenas devoção, mas realidade espiritual, e essa realidade me envolvia com ternura. Nos dias seguintes, voltei a rezar a Ave Maria. Cada vez que repetia aquelas palavras, o consolo se tornava mais profundo. O vazio que me acompanhava desaparecia, e em seu lugar surgia uma alegria serena. Eu, que antes vivia cansada e sem direção, agora encontrava forças para continuar. Era como se Maria estivesse me ensinando a descansar em Deus, a confiar, a ser filha. O milagre não foi apenas sentir paz. Foi perceber que minha missão ganhava novo sentido. Servir os pobres já não era apenas esforço humano, mas resposta ao amor que eu recebia. Descobri que a maternidade espiritual de Maria não me afastava de Cristo, mas me aproximava ainda mais, porque, ao me sentir filha, eu também me tornava irmã dos que sofrem. Naquela noite, compreendi que minha vida havia mudado para sempre. A missionária evangélica cansada e sem direção, agora era testemunha de que Maria cuida dos filhos de Deus. O milagre foi encontrar consolo, encontrar paz, encontrar maternidade espiritual. E esse encontro se tornou o marco da minha conversão. Depois daquela noite em que rezei a Ave Maria pela primeira vez e senti o consolo profundo que vinha de Deus através da maternidade espiritual de Maria, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu, que antes vivia cansada e sem direção agora, carregava dentro de mim uma paz que não podia negar. Mas aceitar essa verdade significava enfrentar consequências. Minha comunidade evangélica, que sempre me respeitou como missionária, começou a perceber minha mudança. Alguns diziam que eu estava diferente, mais recolhida, mais serena. Outros me confrontavam diretamente, acusando-me de estar me desviando. Foi doloroso, porque eram pessoas que caminharam comigo por tantos anos. Minha família também viveu esse processo comigo. No início houve resistência. Minha mãe não entendia como eu podia abandonar tudo o que havíamos construído. Mas aos poucos, ela viu a transformação em mim. Viu que eu não estava apenas mudando de denominação, mas encontrando uma paz verdadeira. Essa paz começou a tocar também o coração dela e dos meus irmãos. Foi um processo lento, cheio de diálogos e lágrimas, mas no fim, minha família decidiu caminhar comigo. Decidi iniciar um caminho de estudo e oração mais profundo.
Passei meses mergulhada em livros, dialogando com padres, participando de encontros e catequeses. Cada passo confirmava o que eu havia vivido. Descobri que Maria não era obstáculo, mas ponte que me levava até Cristo. E essa descoberta me deu forças para enfrentar as críticas, as perdas, as dúvidas, porque a paz que vinha de Deus era maior do que qualquer resistência humana. As consequências foram grandes. Perdi espaço no meio evangélico, perdi convites, perdi reconhecimento, mas ganhei algo infinitamente maior. Encontrei a unidade que Cristo quer. Hoje, minha missão não é mais sobre divisão, mas sobre comunhão. Não é mais sobre crítica, mas sobre testemunho. Eu falo da igreja como casa, da Eucaristia como presença, da intercessão de Maria como caminho. E cada vez que anuncio isso, sinto que cumpro minha missão, não como missionária evangélica, mas como filha da igreja que me acolheu. O caminho não foi fácil. Houve lágrimas, perdas, rejeições, mas também houve paz, encontro, transformação. E essa transformação é o maior legado que carrego, porque não se trata apenas de mudar de denominação. Trata-se de encontrar a plenitude da fé. Trata-se de viver a unidade que Cristo deseja. Trata-se de ser testemunha de que a verdade liberta, e essa verdade eu encontrei não nos livros apenas, mas diante do altar, diante da presença real. Hoje, quando olho para trás, vejo uma estrada marcada por lágrimas, dúvidas e coragem. O milagre que vivi não foi acompanhado de sinais externos grandiosos, mas de uma certeza interior que transformou minha vida. Diante da Ave Maria, compreendi que não estava sozinha. Maria, a mãe de Jesus, também era minha mãe. Minha vida nunca mais foi a mesma. Abandonei o ministério evangélico, deixei para trás a rotina cansada e sem direção e pedi para ser recebida na Igreja Católica. Foi uma decisão difícil, marcada por críticas e rejeições, mas também por paz e encontro. Hoje, dedico minha vida à oração silenciosa, ao rosário e ao serviço em projetos sociais católicos. Descobri que a fé não precisa apenas de esforço humano, mas de maternidade espiritual que consola e fortalece. Minha família também foi tocada por essa transformação. No início, houve resistência, dúvidas, medos, mas aos poucos eles viram a paz que eu carregava. Viram que não era apenas uma mudança de religião, mas uma mudança de vida. Hoje participam comigo das missas, das orações, das adorações e juntos vivemos a alegria de caminhar com Cristo. Esse é o maior legado que posso deixar. Uma fé que une, que transforma, que gera paz. Olhando para trás, percebo que a crise não foi apenas dor, foi oportunidade. O vazio que eu sentia no serviço abriu espaço para o milagre da maternidade espiritual. A dúvida abriu espaço para a fé. E as palavras da freira, Maria quer cuidar de você, se tornaram realidade em minha vida. Hoje compreendo que nada foi por acaso. Cada detalhe, cada lágrima, cada oração fazia parte de um plano maior. Um plano que me trouxe até aqui, diante do altar, para testemunhar que Cristo continua chamando. Se você escuta a minha história e sente que também busca algo maior, saiba, a fé está ao alcance de todos. Não importa o passado, não importa as dúvidas, não importa os medos. Quando você se abre, Cristo se revela. Foi assim comigo, pode ser assim com você. E eu sou Helena, fui missionária evangélica, vivi uma crise espiritual, mas hoje sou testemunha de que encontrei em Maria não apenas
a mãe de Jesus, mas também minha mãe. E esse é o legado que deixo, uma vida transformada pela verdade, pela unidade e pelo amor que nunca falha.